Nesse vídeo nós vamos falar sobre o seu dinheiro. Estamos falando do seu dinheiro, da sua sobrevivência. Você que depende do seu pagamento do INSS para sobreviver. Você que ganha um salário mínimo. Dá para viver hoje com dignidade recebendo um salário mínimo de R$ 1.621? Dá para pagar remédio, mercado, água, luz e ainda ter dignidade? Pois é, nem o próprio governo está conseguindo ignorar isso. E é aqui que tudo pode mudar. Todo mundo já sabe, ou pelo menos quem está um pouco minimamente informado sabe, que a maioria esmagadora dos aposentados e pensionistas está endividado. Recebe um salário mínimo, a maioria dos aposentados recebem um salário mínimo e ainda por cima comprometeram aí boa parte da sua renda, da sua receita com empréstimos consignados. Então no final do mês, ao invés de receberem R$ 1.621 na sua conta, cai algo em torno de R$ 700, R$ 600, porque está descontando vários tipos de cartões, descontando juros, os empréstimos, tudo isso. O governo sabe disso. O IBGE levantou os dados, levantou um estudo e mostrou que 80% dos aposentados e pensionistas está completamente endividado. E é um ciclo sem fim, porque quando você tem uma dívida, você pagou um pouquinho da dívida, abriu margem, você pega outro empréstimo, porque senão você não consegue se manter, não consegue sobreviver. E o governo sabe disso. Então nesse vídeo aqui, meus amigos, eu peço para você ficar até o final, porque eu vou te explicar de forma clara, direta e sem enrolação o que está acontecendo nos bastidores do governo e o que pode acontecer com o seu benefício caso o Lula cumpra com a sua palavra. Estamos falando de um reajuste que pode beneficiar muito tanto os aposentados que recebem um salário mínimo, como os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, seja 2, 3 e até mesmo o teto da Previdência. Então eu peço, por favor, para você não pular o vídeo, não fechar, entenda o que está acontecendo, tá? Entenda o que está acontecendo. Vou falar para você o que está nos bastidores do governo sendo articulado e se isso vai sair do papel e virar realidade, não sabemos. Pode ser que o governo Lula prepare todo esse projeto de reajuste e apresente isso para conseguir votos e implementar a partir de 2027, caso ele vença as eleições. Então nesse vídeo eu vou explicar tudo em detalhes para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, principalmente você que trabalhou a vida inteira, contribuiu com o INSS, fez sua parte e hoje depende da sua aposentadoria para viver, seja muito bem-vindo. Hoje o assunto é sério e envolve algo que mexe com milhões de brasileiros, que é o valor das aposentadorias. Nos últimos dias, começou a circular com força uma informação em portais ligados à Previdência Social. E o tema central dessas discussões são as possíveis mudanças na forma como os benefícios são reajustados. E isso acendeu um alerta, porque sim, os reajustes desse ano já começaram a ser pagos, inclusive nós já temos aí o pagamento do 13º chegando, e esse ano foi mais um ano onde desagradou e muito os aposentados e pensionistas. Só que 2026, com esse reajuste baixo, fraco, que não melhora a vida dos aposentados, e somado aos escândalos que foram descobertos no ano passado, piorou tudo. Então, o governo sabe que os aposentados estão em uma situação que não tem mais volta. Ou o sistema de reajustes muda, ou os aposentados, o sistema previdenciário brasileiro vai colapsar. Vamos falar da realidade aqui primeiro. Hoje, a grande maioria dos aposentados vive com apenas um salário mínimo. Alguns recebem acima disso, né? Mas cerca de 88% dos aposentados no Brasil recebem um salário mínimo. A realidade é dura. A maioria está sobrevivendo com o mínimo. E pior disso é que dentro desta maioria que recebe um salário mínimo, a maioria também desse grupo está vivendo com menos de R$ 600 por mês. Sabe por quê? Porque quando o benefício chega, ele já chega cheio de descontos. Empréstimo consignado, seguro embutido, cartão RMC, débitos automáticos. Até o ano passado, descontos indevidos de associações. E quando a pessoa vê, o dinheiro foi embora. E aí eu te pergunto, como alguém vive no Brasil com R$ 500 por mês? Sendo que qualquer compra que você vai no supermercado, comprar o básico para passar 1 a 2 semanas, já dá algo em torno de R$ 500, R$ 600.
A verdade é que muitos aposentados hoje estão passando dificuldades extremas. Alguns estão até passando fome, o que é muito triste. Imagine trabalhar a vida inteira, pagar seus impostos, contribuir com o crescimento do país e chegar na terceira idade, chegar na sua velhice, na hora que o governo, na hora que o Estado que você ajudou a construir tem que custear para você, ele te deixa na mão, te empurra para o colo dos bancos e destrói a sua tranquilidade e a sua segurança financeira. Enquanto você está passando dificuldades, enquanto tem centenas de milhares de aposentados, passando fome, literalmente, comendo o básico, um arroz, um feijão, o básico do básico, existem bancos lucrando bilhões e bilhões de reais nas costas desses mesmos aposentados que passam por essas dificuldades. Para você ter uma ideia, no ano passado, né, os dados divulgados pelo Itaú, eu vou citar o Itaú, mas pode botar isso num âmbito geral dos bancos. O Itaú, no ano passado, como ele está listado em bolsa, é uma empresa pública na Bolsa de Valores, ele precisa divulgar os seus balanços, os seus lucros. Para você ter noção, no ano passado, o Banco Itaú lucrou mais de 130 milhões de reais por dia. Não é por mês, não é por ano, não. É por dia. 130 milhões de reais por dia. Mais do que 130 milhões de reais por dia. Você tem noção disso? Em um ano, o Banco Itaú lucrou quase 50 bilhões de reais. Meus amigos, quase 50 bilhões de reais. É um número estratosférico. Não tem comparação com nada. A gente não consegue imaginar algo dessa magnitude. É mais dinheiro que alguns estados brasileiros arrecadam durante o ano inteiro. É simplesmente descomunal. E esse dinheiro fica concentrado na mão de alguns investidores, de alguns banqueiros e empresários, enquanto a maioria dos aposentados estão aí passando dificuldades, estão passando literalmente fome. E é aí que a revolta toma conta de qualquer pessoa informada, assim como eu, e claro, eu não podia ignorar isso, eu precisava compartilhar com você. E foi exatamente nesse cenário de dificuldades, de denúncias e de reajustes baixos que esse debate dos reajustes para os aposentados voltou à tona. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio a público e reconheceu algo que você já sabe há muito tempo. O Lula disse com todas as palavras que não dá para viver com um salário mínimo mais no Brasil, que o valor é baixo, que está errado, e quando uma fala dessas vem de um presidente da República, isso gera expectativa de mudança. Mas também, isso levanta uma dúvida importante. O Lula está pensando, está articulando para fazer uma mudança drástica no sistema previdenciário brasileiro? O Lula tem total conhecimento, total noção de que não dá mais para viver. O aposentado não pode mais viver nessa situação. Não é só o Lula que sabe disso. Qualquer outro político, presidente que entrar vai saber disso também. A questão é, qual vai ser o presidente que vai ter coragem de enfrentar esses bancos que lucram bilhões? E qual presidente vai ter dignidade, consciência, moral, ética para ajudar essa classe de aposentados? O Lula falou isso. O Lula teve a coragem de falar isso. Outros presidentes não fizeram. Eu não sou petista, eu não sou bolsonarista, eu não sou nada. Eu sou um cidadão, eu sou brasileiro. Quando o Lula vem e fala isso, isso gera expectativa. Mas também levanta uma dúvida, como eu falei para vocês. Eu quero saber do Lula. E eu quero que vocês cobrem. Isso que o Lula falou, foi só um discurso? Ou o Lula está sinalizando que tem algo sendo preparado pelo governo? Vamos lembrar. 2026 é ano eleitoral. E é em anos assim que muitas promessas aparecem. Os reajustes vão ter mudança? O governo está preparando alguma coisa? Não dá mais para a gente apenas esperar de braços cruzados. Eu falei para vocês no meu vídeo onde eu divulguei que o 13º vai ser antecipado, né, que o decreto foi assinado, que já está no Diário Oficial da União. Eu falei para vocês que nós devemos voltar a nossa luta agora para essa questão dos reajustes. Precisamos unir os aposentados em torno dessa questão. Você está assistindo aos meus vídeos, você sabe que, além de trazer notícias, breaking news, a gente traz análise.
análise, e eu quero que você entenda e compreenda que aqui nesse canal a gente cria ideias e você pode abraçar essas ideias, pode ouvir tudo que eu falei aqui e se engajar na luta, ativar o sino das notificações no canal, apoiar o nosso trabalho, ou você pode simplesmente ignorar isso, acabou esse vídeo, vai pro próximo, fecha, dá um dislike, comenta alguma coisa aleatória aqui no vídeo e amanhã já esqueceu. Ou você engaja na luta, vem junto conosco em busca de cobrar o Lula. Ó, Lula, você falou isso algumas semanas atrás. O que você está preparando? Vai vir reajuste? Não vai vir reajuste? Como é que fica a situação do aposentado? Como é que tem banco lucrando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais e eles não estão sendo taxados? Porque o governo não cria um imposto especial para esses bancos, para que com o dinheiro arrecadado desses bancos possa dar mais qualidade de vida, mais dignidade, mais tranquilidade para os aposentados. Tenho certeza que boa parte do lucro que esses bancos têm, os lucros recordes do ano passado, estão ligados diretamente aos esquemas, aos escândalos, à corrupção, ao roubo dos aposentados que teve. Então, alguma coisa tem que ser feita. Chega, meus amigos, são mais de 40 milhões de aposentados que, se somados, têm menos dinheiro, menos riqueza que um desses banqueiros. Então, tá na hora da mudança. Conto com a sua ajuda, conto com o seu compartilhamento. Esclareci para você uma notícia que está circulando, que é a fala do Lula. Está circulando por todas as redes sociais, diversos analistas, especialistas, economistas. Quando digo economistas, é aquele economista sério, aquele economista que tem consciência social, que entende que o dinheiro ele serve para gerar riqueza e para ser distribuído entre a sociedade. Se é para o dinheiro ficar concentrado na mão de meia dúzia de pessoas, não tem como um país dar certo, não tem como uma sociedade dar certo. Então, compartilhe o vídeo e vamos juntos nessa luta pelo reajuste dos aposentados e pensionistas. Alguma coisa precisa ser feita, não dá mais. Você que recebe acima do mínimo, especialmente, ano após ano, o governo vem tirando o seu poder de compra porque ele não te dá reajustes com ganhos reais. Compartilhe o vídeo, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.